Vocês gostam de ler crônicas, ensaios, colunas? Olha, eu tenho uma relação de muito afeto com esse estilo literário. Antes de eu gostar de ler, eu já flertava. Acho que se tinha coisas que acho que eu li uma quantidadezinha para dizer que eu parei de ler totalmente, eram as crônicas e colunas. Para pessoas que querem ter o hábito de leitura, eu acho que iniciar pelas crônicas e pelas colunas é uma boa pedida. Eu acho que mais até do que contos, porque nas colunas a gente consegue uma aderência muito com a nossa realidade, com as atualidades do ponto de vista geral. E esses textos que são curtos, eu acho que ajudam muito, funcionam bem para quem tem déficit de atenção, para quem esteja num período até corrido, e a gente começa a ter contato com textos também muito bem produzidos. Eu vou começar falando de uma colunista que eu conheci no ano passado, em 2023, que é a Beck S. Courage. Ela é advogada, dramaturga, e ela conversa muito sobre o tema das relações pessoais e da tecnologia. Prato cheio para mim e para você, né, que tá aqui e que a gente no canal também conversa tanto sobre esse tema. Um dos principais temas aqui do canal ultimamente tem sido esse. Eu leio a Beck S. Courage lá pela Folha de São Paulo. Aliás, uma parte desses colunistas que atualmente são os meus preferidos, eles estão produzindo até hoje muito ali na Folha de São Paulo, são brasileiros, tá? Agora, eu chamo a atenção que você pode procurar, eu vou deixar o link para os textos que eu tô falando aqui, para você acessar, e é possível que você até consiga acessar esse conteúdo gratuito. Ele não é gratuito, mas existe uma cota por assinante. Algumas pessoas já vieram até falar comigo quando nos vlogs eu sempre deixo às vezes um texto, uma coluna que eu leio para que me chama a atenção, e que é possível você conseguir ler até de graça, mas existe uma limitação para o assinante recomendar os textos, tá? Tem sempre um certinho no nosso cenário que é nos acusando ou sem falar nada, tem a habilidade de escancarar o quanto somos tortos, maus e imprestáveis. Eu sinto muito isso também, não com relação a Santos, mas isso me faz refletir também o Otelo do Shakespeare. Se você já leu ou se você for ler, eu sugiro a gente pensar um pouco sobre isso, do quanto que às vezes, sem querer, a gente está dentro do sentimento da inveja, especialmente naquelas pessoas tão fortes naquilo que é a nossa fraqueza. E as pessoas que se mostram fortes naquele elemento que somos fracos, tá? No meu caso, já vou logo colocar aquela pessoa que tá fazendo a dieta maravilhosa e tá emagrecendo maravilhosamente bem, tá postando. Ai, que raiva que dá. Eu me lembro bem na escola de um protótipo dessa espécie. Era o primeiro a levantar a mão e o último a fechar o caderno. Vivia colado nos professores e se achava descolado por isso. Estava permanentemente limpo, não suava nos intervalos, não sacaneava os colegas, saía da escola igual como entrava. Blusa para dentro da calça, cabelo arrumado, estojo organizado e tênis amarrados. Ai, gente, eu desconfio de pessoa muito certinha, viu? E olha que tem coisa que eu sou certa, mas tem que desbarrar em alguma coisa. A próxima colunista que os textos, não só os textos, ela em vida também é bem legal, mas essa é mais conhecida, é a Tati Bernardi. Eu conheci a Tati Bernardi numa entrevista do Roda Viva. Na verdade, eu já li os textos da Tati Bernardi na Folha de São Paulo, que eu assino há muitos anos, o digital, e só que assim, eu lia de vez em quando, não me chamava tanta atenção assim, até que acho que eu me perdia também para voltar nos textos, até que ela apareceu na entrevista do Roda Viva, lá sendo entrevistadora, com o Leandro Carnal, Mário Sérgio Cortella e Luiz Felipe Pondé. Isso foi 2019 para 2020, mais ou menos. E ela destoava de todos os entrevistadores, todos fazendo perguntas sérias, filosóficas, grandes questionamentos da humanidade. E ela fazendo as perguntas assim, só que quem é essa mulher? Que tipo de pergunta é essa? E aí o nome eu associei a Tati Bernardi da Folha.
E eu fiquei impressionada de como que ela usa um estilo. O que que acontece? Ela usa muito a psicologia e ela faz meio que uma persona, pelo menos eu interpreto assim, se colocando muito vulnerável, se auto-sabotando e se auto-desqualificando, mas ali nesse elemento em que ela vai falar coisas assim banais, óbvias até, ela vai entrar em uma grande ferida nossa do ser humano. Claro que algumas a gente vai se identificar mais e outras menos. No final das contas, ela gosta muito de passear pela a psicanálise. E o título desse vídeo é o melhor título ever, a melhor verdade do estilo Tati Bernardi, de falar. E quando ela entra em algo muito profundo, que é o que nós preferimos para nosso relacionamento amoroso. O namorado mais romântico que tive foi disparado dos piores caras com quem me relacionei. Era comum que ele tocasse Ben Harper no violão, seus olhos brilhavam, ele adocicava, a vozinha malandra nos versos, mas ai de mim se eu resolvesse cantar junto e estragar tudo. Ele gostava de uma pousada no interior de São Paulo, cujo chalé ficava no alto de uma montanha e pela manhã uma charrete cor-de-rosa vinha nos buscar para o café da manhã. Na noite anterior, quase sempre ele havia gritado comigo ou me empurrado. Uma vez, esse grande romântico, que me traía muito e me tratava baseado em alguma lógica de castas, teve a ideia de um jantar especial. Comprou mexilhões, que eu odeio, e vinhos, que eu não tomo. Tive uma crise de enxaqueca e comecei a passar mal, enjoada. Ele ficou indignado e pediu que eu fosse embora. Eu era sempre a pessoa viva e real que ele estragava as suas cenas imaginadas e perfeitas. A colunista número 3 eu conheci no ano da pandemia, 2020. Eu acho, assim, eu sou fã. Queria, sei lá, ter conhecimento talvez de metade do que esta mulher, pelo menos, mostra com simplicidade conhecer. É a Juliana de Albuquerque, bem desconhecida, é bem provável que você não conheça. Eu caí no vídeo dela por um acaso, porque eu acompanho o canal do Caio Souto, que faz entrevistas da área de filosofia, e eu fiquei encantada com uma entrevista que ela faz. Ela, na verdade, fez os estudos dela muito lá em Israel, em Tel Aviv. E ela se especializou na área de filosofia, ligada à literatura, estudando muito Goethe. E é muito bacana que nas colunas em que ela vai tratar de alguns temas atuais, se você for ler a Juliana, você vai ver que ela está sempre jogando literatura nas provocações filosóficas que ela faz. Eu já li Philip Roth, que eu não li ainda, mas dá pra entender e até se instigar pra ler, né? Tem Tolstói, ela comenta Tolstói, Kafka, o próprio Guimarães Rosa tem um texto lindo que ela fala sobre a linguagem e o Guimarães Rosa. E nesse vídeo eu vou deixar o link para um dos textos dela que mais eu tive uma identificação, então é um gosto do ponto de vista pessoal, em que ela faz um comentário sobre o filme da Barbie. E quando eu tava bem animada, assim, antes eu já tava com uma espécie de ansiedade. Eu gosto muito desse tipo de filme de cultura pop, que vai trazer discussões também um pouco profundas, né? Só que assim, todo esse movimento que aconteceu no filme da Barbie, né? E a própria coisa de eu perceber que tinha tantas mulheres se identificando e que a Barbie, mas eu vou transformar esse elemento do capitalismo numa coisa feminista. Quer dizer, a diretora procura fazer um pouco isso. Eu acho que ela usa muito uma coisa machadiana, né, de Machado de Assis, porque que Machado escrevia em jornais que eram lidos pela elite, criticando a elite, mas criticando de uma forma meio subterfúgia, né? Assim, uma forma não tão explícita. O filme eu acho até mais explícito, mas tudo pelo capital. Acho que a empresa aceita por causa disso, né? Mas eu nunca tive essa relação forte que muitas mulheres, eu acho que mais até da elite, classe média, tiveram com a Barbie. E o texto da Juliana, ele caiu como uma luva. É um texto belíssimo que também nos faz refletir o simbólico
dessa boneca representar tanto para essas mulheres. Fiz plantação de pé de feijão, subi em árvore para colher pitanga, manga, goiaba e carambola. Aprendi a fazer bolinha de sabão usando o canudo da folha do mamoeiro. Pulei muro, tomei banho de mangueira, construí cabana, cavei buracos enormes bem no meio do jardim da minha mãe. Fiz fogueira e assei milho e queijo coalho no palito. Quando não estava ocupada no quintal da casa, passeava de bicicleta com meus pais, desbravava a cidade, conhecia a manga e invejava os meninos que pegavam siri na lata e nadavam no Capibaribe. Assim, quando ganhei minha primeira e única Barbie, passei alguns minutos olhando para o pequeno manequim louro e esbelto sentado em uma bicicleta ergométrica cor-de-rosa e logo fui arrumar outra coisa para fazer. Nossa, demais, né? E foi um pouco isso comigo também. Eu tinha uma Barbie, mas depois eu fiquei percebendo que a Barbie era mais da minha mãe do que minha, porque a minha mãe até colocava, assim, eu não me interessei tanto por ela, não tenho essa memória tão lúcida quanto a Juliana, mas eu não me interessava muito por ela, brinquei pouquíssimo de Barbie com outras amigas, era uma brincadeira que eu enjoava rápido, eu gostava disso aí, ó. Não tive essa infância propriamente dita, mas eu gostava muito dessas coisas de brincar em grupo. Próximo colunista é o Antônio Prata. Eu não me lembro quando eu comecei a ler, não é desses assim, o que eu tô sempre acompanhando, essas que eu já falei. Chegou texto, eu já quero ler logo, pelo menos lá na Folha, e fico procurando outros também. O Antônio Prata, eu tenho aqui um livro dele que depois acabou que eu vi que ficou finalista do Prêmio Jabuti, eu não sei se ganhou. Eu comprei pelo título e já conhecendo, lendo outros textos do colunista, né, que é Porque as Panelas Batem. E eu trago aqui o Antônio Prata, ele traz um pouco de humor nos seus textos, sempre colocando assim uma espécie de ironia. Ele fala um pouco de esporte também, eu gosto do jeito que ele fala de esporte, ainda que a gente não entenda, não curta tanto o esporte, um futebol, ele sempre vai colocar um aspecto ligado ao esporte que eu acho que nos interessa de alguma forma, como por exemplo montar equipes, montar times, o que é mais relevante quando a gente pensa no que a gente mais gosta de assistir um jogo do futebol, por exemplo, jogos de equipe, né? Se é uma pessoa que vai ter um protagonismo e vai pegar a bola lá no meio do campo e vai fazer um gol sozinho, então vai ser o rei, o salvador do time, ou se é montar um time para que pelo menos uns 3 ou 4 jogadores passem a bola para lá no final completar com um gol. O que a gente prefere? E eu trago aqui um texto que eu acho que a gente vai gostar, você vai gostar, porque você gosta de literatura, se tá neste canal, e ele fez um texto que eu morri de rir, que foi o Kafka, tentando escrever a Metamorfose, o livro da Metamorfose, nos tempos atuais, e sendo interrompido o tempo todo pelo celular. O link tá na descrição. Eu já vou emendar com uma colunista que eu gosto bastante, que é a Vera Iaconelli. Aí, eu acho que vai curtir quem gosta da área de psicologia, porque a Vera Iaconelli, ela tá sempre produzindo os textos dela, dando as interpretações das atualidades, mas sempre colocando a abordagem da psicanálise aí no meio. A Vera Iaconelli, ela vai falar volta e meia sobre o tema da maternidade. É uma área que ela estudou bastante e toda essa sistemática psíquica da mulher, pensando na nossa economia mais liberal, interfere essa ideia de que a autossuficiência das famílias mais unicelulares, assim, de que muitas vezes essa mulher tem que mentalmente assumir as questões ligadas à maternidade sem um apoio em volta, não só da sua família, né? Mas ela estuda também outras culturas e como outras culturas e até relacionada à classe tem um comportamento de que aquela criança é também responsabilidade da sua comunidade. E nesse caso, sob o ponto de vista psíquico, as mulheres nessas estruturas acabam tendo um conforto mental melhor, né? E dentro dessa lógica de adoecimento que a gente está cada vez mais, questões de saúde mental com índices cada vez mais alarmantes, eu acho que vale a pena conhecer os textos da Vera Iaconelli. E ela escreve muito bem também. Agora eu vou falar de algumas mulheres mortas, né?
Peraí, tem uma que eu fiquei na dúvida. Cadê? Sim, morta, tá. Eu fiquei na dúvida. Mas vamos lá, umas mulheres mortas que tem, mesmo pensando assim no tempo, né, lá para trás, publicaram nesse gênero ensaios, colunas, textos que até hoje ainda estão muito vivos em mim. Então eu sempre procuro ler o que essas mulheres escreveram, né? A primeira é a Virginia Woolf. Ela já é mais, acho que popularizada, acho que é difícil alguém não conhecer a Virginia Woolf. Eu tenho, esse é o meu livro preferido dela, ainda falta ler algumas coisinhas aqui, mas é uma edição que só em sebos, tá? Mas esses textos já saíram aí pela Companhia das Letras. Olha, eu chamo a atenção de quando a Virginia Woolf vai falar de leitura, tá? Tem um ensaio, crônica dela, que se chama O Leitor Comum, que foi assim um texto que me deu uma aula, eu quero até reler. Na verdade eu li e reli naquele mesmo ano. Depois ela vai falar de Jane Austen, Jane Eyre e O Morro dos Ventos Uivantes. Depois ela vai falar de como se deve ler um livro e como que talvez ler um livro querendo que todos os livros sejam comparados ao seu clássico preferido não seja uma boa ideia. A próxima colunista e ensaísta é a Susan Sontag, em que esse ensaio dela nesse livro aqui que se chama Sobre Fotografia, um dos melhores coisas, é mais um livro sobre imagens. E a gente dá uma olhada se você assistiu o vídeo que a gente volta a esse tema das imagens, que começamos lá com as imagens de controle das mulheres negras, e a gente tá falando daquela trilogia incrível dos estudos da Isabelle Chieta, da Imagens da Mulher no Ocidente Moderno. Ó, aqui, tá até aqui. Esse aqui, ó, tá? E aqui a gente tem a foto. O que que representa a foto? A foto que representa algo estático, mas que eu tomo como um todo, né? E aí eu termino essa lista de colunistas e cronistas e ensaístas com uma que eu acho que quando eu passei a ter hábito de leitura é a mais antiga. É a mais antiga que eu conheço, que é a Natalia Ginzburg. Eu li esse livro mais ou menos ali por 2016, eu acho, que se chama As Pequenas Virtudes. Ele já tem uma nova edição. E, gente, os ensaios desta mulher são, assim, de uma profundidade. Aí, ano passado, 2023, eu li o Não Me Pergunte Jamais. Então, tem vídeo em que eu comento. A Natalia Ginzburg, ela tem um estilo que, claro, a Susan Sontag é uma filósofa. Agora, a Natalia Ginzburg, eu acho que de todas, ela tem uma espécie de leveza, ela trabalha um pouco o humor também nos textos dela. E eu já gosto de pessoas que conseguem resgatar o humor. E não que os textos dela sejam engraçados, tá? É que ela tem esse resgate, às vezes, de fazer uma espécie de humor com a própria história e com a própria situação em si. E a Natalia Ginzburg, ela é capaz também, no caso do Me Pergunte Jamais, até de olhar para a sua vida. Um momento, por exemplo, que é a primeira vez que ela foi sozinha para a escola, que despertou tanta ansiedade dela estar sozinha indo para a escola, estar numa escola que não ia ter apoio do irmão, e contar de um jeito que deixa a gente interessado e fazer uma reflexão forte sobre isso. Faz a gente pensar que a gente pode refletir fortemente sobre qualquer coisa mais simples da nossa vida, né? Então é isso, gente. Deixa aqui embaixo nos comentários os colunistas, as colunistas que vocês gostam, os colunistas e ensaístas que vocês gostam. E até o próximo vídeo.